Está começando mais um podcast do EAG Educação. E você já deve saber, né? O EAG mudou, agora é EAG Educação. E por que a gente fez isso? Porque embaixo do guarda-chuva Educação, a gente pode expandir os produtos que a gente entrega para o empresário, com um único objetivo: ajudar o empresário a acabar com o caos no negócio. E hoje, para ajudar você a acabar não só com o caos no seu negócio, mas principalmente para você acabar com o caos na sua mente, porque o caos do negócio começa com o caos na mente do empresário. Eu trouxe aqui uma convidada que já veio aqui faz um ano e ela tá voltando. É a Jéssica. E a Jéssica, ela trabalha com finanças comportamentais. Então a gente vai bater um papo. Eu queria que a Jéssica, se apresenta para nossa audiência. Você já esteve aqui com a gente. Conta um pouquinho da tua história. Eu quero te fazer algumas perguntas capciosas aqui, que provavelmente vai mexer ali com o nosso ouvinte, com a nossa audiência, vai fazer ele refletir bastante, mas com a intenção positiva de, nesse momento que o país enfrenta, como que o cara lida com uma inflação tão alta, um juros tão alto, porque a inflação de 6% do governo, no meu DRE é 6% ao mês. Né? No meu do governo é 6% ao ano. No meu DRE é 6% ao mês. É verdade. Né? E eu acredito que no bolso do trabalhador, essa inflação também é 6% ao mês no bolso do trabalhador. No do governo é 1%, mas no bolso do trabalhador eu acho que está no 6%. Então vamos lidar com essas questões das finanças comportamentais. Se apresenta aqui. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A todos que acompanham aqui, é um prazer estar conversando sobre finanças comportamentais e falando para empresários. Eu julgo que quem movimenta efetivamente o Brasil, quem movimenta a economia são os empresários, né? Saiu alguns dados bem interessantes em relação a isso, justamente mostrando que se não houvesse empresários que empregam e que realmente fizessem com que as coisas acontecessem, nós não teríamos absolutamente nada. Então, é sempre um prazer falar para empresário, porque eu julgo que empresário deve ter um prêmio, uma estátua, só pelo simples fato de aceitar esse grande risco e ser comprometido com resolver, né, algum problema, porque o empresário sempre está pensando em resolver algum problema. Então, eu gosto muito de falar para empresários, porque eu realmente valorizo muito essa posição. Eu julgo que uma pessoa, para fazer isso, tem que ter muita casca, como nós estávamos falando antes, muita coragem, e isso faz toda a diferença. Então, um prazer. Espero que a nossa conversa por aqui seja muito útil e que nós possamos contribuir de alguma forma para que, mesmo diante dessas complexidades que nós vivemos em termos contextuais, nós possamos olhar para o nosso comportamento e possamos, frente aos desafios, lidar da melhor forma possível, né? É importante isso que você falou, porque aqui a gente tem como missão ajudar o empresário a acabar com o caos na empresa, para ele poder progredir, para ele poder ter lucro, para ele poder criar riqueza. Né? A gente não é contra o empresário criar riqueza. Eu acho que você só distribui riqueza se você produz. Então, primeiro eu produzo riqueza, depois eu distribuo riqueza, né? E muitas vezes, no jogo de narrativas, o empresário é visto como um vilão. Total. Mas olha que interessante. A gente trabalha com donos de pequenas e médias empresas, tá? Os nossos clientes, em média, faturam ali entre 150 mil por mês até 10 milhões por mês. A gente tem cliente que fatura 10 milhões por mês. Mas a grande maioria vai estar entre 150 e 500. 40% dos nossos clientes estão entre 150 e 500 mil reais por mês de faturamento, né? O cara que fatura entre 150 e 500 mil reais por mês vai fazer ali 2 milhões a 5 milhões por ano, tem 20 funcionários. Dificilmente esse cara tem uma margem de lucro, não estou falando de Prolabore, dificilmente tem uma margem de lucro de 15%. Dificilmente, depende muito do segmento, depende muito do setor. Produto. Quem entende de contabilidade ali, não é conta de marqueteiro não, é conta de financista, que é o teu caso, né? Pô, o cara que tem 15% numa empresa que fatura 2 ou 5 milhões, de margem lá, sabendo que ele tem que reinvestir na empresa, ele não pode tirar todo o dinheiro. Esse cara não ficou rico como todo mundo fala, o empresário ficou rico por causa disso. Funcionário público concursado, um juiz ganha muito mais, um procurador ganha muito mais. Eu não tô falando mal nem de juiz nem de procurador, né, que diga-se de passagem, mas é pra gente não ficar demonizando o empresário, achando que todo empresário ficou rico. E eu vou falar uma coisa, meu pai já tinha um pequeno negócio quando eu nasci, mas eu acredito que uma população muito grande de pessoas que hoje são empresários, em algum momento foi CLT. E muitas pessoas empreenderam por oportunidade, mas muitas pessoas empreenderam por necessidade. Assim, ó, não arrumo emprego, ou, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, e empreendeu mais por necessidade. Então, o empreendedor, ele tem que ser visto como herói, e a gente tem que desmistificar o empreendedor. Porque o empreendedor é a população.
população normal, né? Então, por isso que, enfim, queria trazer esse conceito para saber quem que é o empreendedor. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aí, provavelmente muitos dos que estão assistindo se identificou com o que a gente está falando. Faz parte da população também, não dá para tirar o empresário da população. Ele ajuda a criar riqueza, ele gera emprego, ele perde noite de sono. Legal, Jéssica, conta a tua história aí um pouquinho pra gente. Sendo breve, né, eu comecei a estudar finanças comportamentais em 2010, ou seja, nós já temos aí 15 anos. 15 anos. Quando as pessoas me dizem, Jéssica, tu fala com tanta fluidez do assunto, eu disse, não aconteceu assim do dia para a noite, né? Então, acho que sempre que nós pensamos em ser excelentes, independente do que seja, a recorrência, né, da execução de algo nos torna excelente. Excelência não tem nada de extraordinário. A excelência é a repetição daquele comportamento por um longo tempo. Então, eu comecei em 2010 a estudar. Qual que é a diferença da excelência e do perfeccionismo? Ou da perfeição? Só para a gente deixar claro. Porque às vezes a pessoa vai falar de excelência e pensa que é perfeição. Que a perfeição não, pelo contrário, né? Excelência não significa que tu vai fazer exatamente tudo perfeito, até porque para que tu construa a excelência, tu precisa errar para que tu possa corrigir, para que tu possa aperfeiçoar. O perfeccionismo, na maior parte das vezes, e falando do ponto de vista comportamental do perfeccionismo, ele gera, inclusive, procrastinação. Então, tem muitas pessoas que têm o traço de perfeccionismo, né? E o traço de perfeccionismo, ele vai fazer com que a pessoa, ela queira fazer aquilo num quadrado. Assim, tipo, nossa, meu Deus, olha só, essa água tem uns pinguinhos aqui no copo. E não pode, tem que estar todo mundo lá embaixo e tal. Então, eu vou ter que tirar água aqui de dentro para que não fique nenhum pinguinho aparecendo e não sei o que. Mas e se não der certo? Não, então deixa assim, enche o copo e vou tentar outra coisa porque esse aqui não deu certo. Então, o perfeccionismo, muitas vezes, ele limita, inclusive, capacidade de ação. Paralisa. Ele paralisa e isso é bem validado, inclusive, assim, né? O efeito cientificamente, né? Cientificamente. O efeito da busca da perfeição, né? O perfeccionismo, assim, ele gera procrastinação. Fato. Porque entre correr o risco de fazer e não ficar perfeito como eu julgo que deveria ser, melhor não fazer, que eu não corro o risco de errar. Então, isso é muito complexo, porque realmente faz com que a pessoa, ela fique exatamente na posição em que ela está. Isso é um emaranhado mental, sei lá? Com certeza. Como se fosse um modelo mental, né, da pessoa, assim. É a forma com que ela processa a informação a respeito dela mesma. É uma crença, uma verdade absoluta que eu tenho sobre mim mesma. Se eu não fizer de uma forma perfeita, é melhor eu não fazer para não correr o risco, né? E isso gera o que a gente chama de comportamentos de enfrentamento. O que são comportamentos de enfrentamento? Eu tenho uma crença, uma verdade absoluta sobre algo. Se eu fizer, precisa ser perfeito. Essa é a minha crença. Qual é o meu comportamento de enfrentamento? Não fazer. Porque daí eu não corro o risco de errar. E aí é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque isso vai levar a pessoa a olhar e gerar esse comportamento de enfrentamento, que é um comportamento de evitação. Então, ela vai evitar coisas que coloquem em xeque a imagem de perfeição que ela tem. Então, se eu não quero colocar a minha imagem, que todas as pessoas têm uma tendência à proteção de autoimagem, se eu não quero colocar a minha autoimagem em xeque, eu faço um comportamento de evitação. Esquiva comportamental. Esquiva comportamental. Esquiva comportamental. E aí a pessoa se esquiva de coisas que coloquem em xeque esse perfeccionismo dela. Tem a ver com a identidade. Tem a ver com a percepção, autoimagem, né? Falando autoimagem. Legal. Essa percepção. Eu gostei desse assunto aqui. E eu acho que ele vai aparecer mais na frente, eu imagino, né? Então não tem bola de cristal. Você estava falando da excelência, né? Excelência. Então você fala desse termo com excelência porque são anos de prática. Exato. Então conta um pouco mais dessa história e o que é essa experiência de 15 anos estudando finanças comportamentais, né? Qual que é o trabalho que você faz, trabalhando com pessoas, onde isso te levou, né? E o que você aprendeu que a gente pode falar com quem está do lado de lá. Perfeito. Bom, quando eu entrei na faculdade de administração, né, que eu não tinha mencionado ainda,
Eu já entrei com foco em ser professora. A minha vida, ela era destinada a ser uma professora acadêmica, né? Isso eu tinha 17 anos. E sempre muita convicção, Jéssica, o que tu fará da vida? Professora. Então, todo mundo me pergunta, assim, hoje em dia, tu é empresário? Eu digo, acima de tudo, eu sou professora. Ser empresária hoje é o meio que eu encontrei para executar o que eu sempre sonhei em ser, de uma forma muito mais efetiva, que atende muito mais pessoas, que gera um impacto muito maior do que se eu estivesse numa sala de aula formal. Então, empreender, para mim, foi um meio para que eu encontrasse uma forma mais eficiente de fazer o que eu sempre quis. Então, isso eu acho muito legal, assim, né? Porque às vezes a gente pensa em empreender ou pensa numa determinada coisa que nós queremos para a nossa vida, e eu sempre pensei no caminho de ser professora, e nos colocamos dentro de um quadradinho. Bom, para ser professora, eu tenho que estar dentro da sala de aula formal. E em 2010 eu tinha essa concepção, né? Porque eu não conhecia outros caminhos. O Kahneman diz que é o precursor de finanças comportamentais, né? Tudo que tu vê é o que há. Se tu não ampliar aquilo que tu vê, não tem como tu mudar, porque nós não mudamos aquilo que nós não conhecemos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser professora. E aí eu pensei, tá, como que eu sou professora? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que passar no mestrado, seguir pesquisando. Para quem não entende essa área, né? A pesquisa, ela nada mais é do que nós desenvolvermos vários tipos de estudos e irmos publicando esses estudos em revista científica. E isso no meio acadêmico vai nos dando pontuação. Então, como eu sempre tive esse foco, desde o início eu comecei a pesquisar. Aí nessa época eu estudava materialismo, compra compulsiva, endividamento, tolerância ao risco, aversão à perda, desde 2010. Meu primeiro artigo publicado é de 2011. Ou seja, realmente tive muitas pesquisas aí nesse meio, né? E aí, então, comecei a desenvolver esse estudo, né, nessa área de finanças comportamentais dentro da administração, e até tem, né, por que eu escolhi finanças comportamentais? Porque eu sempre achei muito interessante a complexidade do comportamento humano. Fala mais. E meu também, sabe? Eu sou uma pessoa intensa. Vamos lá, então me conta. Eu sou uma pessoa intensa. Todos nós temos desafios internos. Todos nós temos complexidades que nós não compreendemos. Todos nós temos medos, todos nós temos ansiedade. Todos nós temos excitação. Ah, meu Deus, agora vai dar certo. E aí não deu, e agora? Né? Então, todos nós vivemos ser humano é um troço complexo. E isso sempre me chamou a atenção. Sabe que eu lembrei de uma frase? Eu tô tentando lembrar aqui o autor da frase. Eu li essa frase essa semana, mas eu já conhecia ela de muitos anos atrás, que é assim, ó: seja gentil com as pessoas, porque cada pessoa está enfrentando o seu dilema interno. Não é bem exatamente isso a frase, mas esse é o filtro meu da frase, né? É a essência. Seja gentil das pessoas. Todo mundo está travando uma batalha interna. Todo mundo. Eu, você e quem está ouvindo a gente, tá todo mundo travando uma batalha interna, né? Então seja gentil com as pessoas. E consigo mesmo, né? E consigo mesmo, isso. Porque, por vezes, nós não somos gentios com nós mesmos e isso atrapalha todas as relações. Mas, enfim, voltando a essa complexidade, isso sempre me chamou muito a atenção. E, ao mesmo tempo, números sempre me chamaram a atenção. Eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito metódica, né? Focada em metas, objetivos e processual. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto muito dessa complexidade, porque, no final das contas, quando nós pensamos em comportamento humano, nós nunca temos respostas completas e simples e fixa para todo mundo. Porque uma situação pode ser a mesma situação. Eu lidar de uma forma, o Marcelo lidar com outra, e quem está nos escutando de outra forma. Então, essa disparidade entre o comportamento humano, isso me chamava a atenção e dizia assim, que coisa, eu quero entender melhor sobre isso. Porque isso também vai fazer com que eu me entenda melhor. Eu sempre tive oscilação emocional muito grande, eu tenho um traço de personalidade que se chama neuroticismo, né, dentro do Big Five. Depois, se quiserem, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E aí, essa complexidade sempre me instigou. E aí, eu fui para as finanças comportamentais justamente porque ligava esses dois campos. A complexidade do comportamento humano e do meu mesmo, que eu achava muito interessante. E as finanças, que é algo que realmente me chama a atenção também por esse ponto mais pragmático, né? Essa questão é o que é e bora trabalhar para fazer isso aqui funcionar, né? E aí, eu fui para essa área. Então, desde esta época, essas duas coisas sempre me chamaram a atenção.
Aí fiz mestrado, eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, fiz graduação lá, fiz mestrado lá. E em 2016 vim para Floripa fazer o doutorado aqui. Isso eu tinha 23 anos. Com 27 era a minha meta de terminar o doutorado, com 27 terminei o doutorado. Só que no meio do doutorado eu comecei a dar aula, né? Porque eu já tinha que me preparar para o concurso. Eu comecei a dar aula na sala de aula formal. Eu assumi coordenação do curso de contábeis, assumi coordenação do curso de administração, assumi pós-graduação. E aí eu comecei a perceber que aquele meu sonho de ser professora, ele estava começando a ficar dentro de uma caixinha, seguindo uma determinada regulamentação, sem preocupação efetiva com o quanto aquilo ia gerar de impacto, sabe? Porque o aluno chegava para mim, ele não estava preocupado com o conteúdo que eu estava dando, ele estava preocupado se ia cair na prova. Aí ele me olhava e dizia assim, ô, prof, cai na prova. Eu ficava com uma gana. Diz que cai na prova, criatura, isso aqui é importante para ti, presta atenção, é para tua vida. Mas que vida, prof, eu só quero passar na prova. Aquilo começou a me incomodar. Aí eu comecei a dar mentoria. Isso em 2018, 2019. Aí eu comecei a dar mentoria em finanças, né, misturando finanças comportamentais. 2019 a gente já percebeu que realmente talvez não seria o campo eu ficar como professor o resto da vida. 2021 eu pedi demissão definitivamente. Fevereiro de 2021 pedi demissão. Minha diretora ainda me olhou e disse assim, tu tá pedindo demissão na pandemia para fazer uma coisa que tu não sabe se vai dar certo? Sim, estou pedindo demissão. Abri mão de fazer um concurso e de lá para cá temos 2 empresas, né, 2 frentes de atuação, um escritório de contabilidade e todo o meu braço de atuação em cursos, mentorias em finanças comportamentais. Então, assim como você, sou uma empresária que segue exercendo aquilo que sempre quis, ser professora, só que de uma forma muito diferente e hoje muito mais realizada com o que eu faço e com o impacto que eu gero, né? Porque atinge muito mais pessoas e eu consigo me realizar exatamente com o que eu pensei lá atrás, só que fora da caixa da docência tradicional. Acho que empreender é isso, né? É quando nós conseguimos resolver um problema, às vezes com muita criatividade. Quanto maior o problema que você resolve, né? Maior a recompensa que maior recompensa que você tem. É. Sabe que você contou essa história, né? Eu voltei, eu acho que eu fiz 52 semana passada. Eu voltei, eu acho que uns 20 anos. Nessa história que você falou. Ou talvez não 20, talvez 18, sei lá, né? Em determinado momento da vida, já realizado. Assim, já tinha minha empresa, já estava ganhando mais dinheiro do que eu imaginei que eu podia ganhar. Morava num condomínio legal, tinha carro legal. Na minha família, eu era a pessoa de maior destaque da família. Quando eu falo da família do meu pai, da família da minha mãe, da origem que a gente veio. Dos meus amigos, eu era o que mais tinha destaque. Já tinha alcançado esse patamar. Aí um belo de um dia eu paro para pensar assim, cara, o que eu quero da vida? E olha que interessante isso que você falou, como ecoou em mim. Eu não era popular na escola. Porque para ser popular na escola, você tinha que ser divertido ou não era. Você tinha que jogar bola, aí tinha 2 esportes, os 2 eram com bola. Era vôlei e futebol, na escola onde eu nasci. Eu era ruim de vôlei, era ruim de futebol. No que eu era bom? Eu era bom de matemática e de xadrez. Cara, não é popular ser bom de matemática e de xadrez, né? Enfim, mas, por um lado, eu fazia muito exercício de matemática, eu gostava bastante, sempre gostei muito de exatas, e aí eu comecei a ensinar os alunos da classe, eu tô falando de 5ª série, 6ª série, até terminar a faculdade. Os alunos não conseguiam entender o que o professor ensinava. Não conseguiam entender. E o jeito que eu ensinava, eles falavam, pô, você fala, eu entendo. O professor fala, eu não entendo. Eu sempre ouvi isso. Na minha vida inteira, eu sempre ouvi isso. Na faculdade, as pessoas iam lá e aprender razonete. Por que quando entra crédito, ele vai para conta débito. Ninguém conseguia entender esse negócio. Como que é? A conta das partidas dobradas. Ninguém conseguia entender essa maluquice, né? E eu entendia. E eu explicava de um jeito simples, né? E os caras falavam, meu, como que o professor explicou? Eu não entendi, você explicou agora, pra mim fez sentido, né? Porque matemática é um negócio um pouco complexo. Hoje eu já não sou mais tão bom de matemática porque enferrujou, né? Eu já não uso mais tanto do jeito que eu, enfim, fazia muito exercício, usava. E aí lá pelas tantas da vida, né? Você começa a pensar o que eu quero da minha vida. E aí eu fiz ali, né? Escrevi, cara, eu quero dar aula. Ó, eu coloquei assim, eu quero me aposentar antes dos 45. Mas o que isso significava? Não significava que eu ia parar de trabalhar. Significava o seguinte, eu não preciso sair de casa pra trabalhar, mas eu vou continuar trabalhando.
trabalhando, porque eu amo trabalhar. E eu quero dar aula. Só que quando eu falava eu quero dar aula, havia um conflito em mim. E o conflito era, porque pensa que naquela época, quando a gente pensava em dar aula, o auge de status de dar aula era dar aula numa faculdade. Né? Esse era o status do professor. Eu falava, pô, mas eu não queria dar aula na faculdade. Por que eu não queria dar aula na faculdade? Porque quando eu fiz faculdade, eu entendi uma coisa. Eu fiz faculdade. Eu era o cara que fazia o trabalho, colocava o nome de todo mundo tirava nota, e eu que só fazia o trabalho sozinho. Eu falava, cara, as pessoas não vão na faculdade para aprender. Elas vão lá para se divertir, vão porque o pai obrigou a ir, vão porque gosta das festas, vão por causa da pegação. Mas, é lógico que eu não vou colocar todo mundo na mesma caixinha. Sim, mas toda generalização é burra, né? Diga-se de passagem. Então, não estou generalizando, né? Mas tinha muita gente assim. Eu falei, pô, eu não quero dar aula para esses caras. Eu quero dar aula para quem quer aprender. E é interessante que quando a gente manifesta algumas coisas, né? A gente coloca isso como plano, joga essa voz no universo, aí passa o tempo, essa coisa acontece e você não percebe. Antes dos 45, eu já tinha mudado de São Paulo, tem empresa lá em São Paulo, já estava morando em Floripa, eu já tinha aberto minha segunda empresa em Floripa. E aí, quando chegou em 2015, eu comecei a dar aula, né? E aí eu falava assim, eu quero dar aula, mas eu quero dar aula para quem quer aprender. E aí, quando vai ver, a pessoa paga, enfim, um ticket alto para fazer aula comigo, porque ela quer aprender comigo. Não é o cara que tá lá eu vou passar na prova, né? E aí, você me trouxe essa recordação, assim, pô, vou dar aula, mas eu queria... E eu acho que foi uma coisa tão inocente que eu plantei ali no meu coração, não tinha isso, sabe? Eu nem imaginava existir EAG Educação, nem imaginava, né? Mas em algum momento eu parei e falei, eu quero fazer isso, eu quero dar aula, né? Mas para quem quer aprender, né? É interessante como é que essas coisas funcionam. Mas continua a tua história aqui. Sabe que o pessoal reclama no podcast, fala, o Marcelo interrompe toda hora o entrevistado. Eu que não consigo me conter, desculpa, gente, é o meu jeito. Pode comentar aqui que eu interrompi, tá tudo certo. Eu acho que é um papo que nós vamos tendo, né? E gera reflexões para também quem tá escutando, porque quando algo que eu falo te gera uma reflexão, quando algo que tu fala me gera uma reflexão, talvez quem tá nos escutando só vai ter o insight desta mesma reflexão quando tu para e diz assim, nossa, isso aí que tu disse me fez refletir dessa forma. Aí a pessoa diz, eu também! E isso vai gerando esses entendimentos que muitas vezes sozinho a gente não consegue chegar, né? Então, é sempre um bate-papo gostoso. Que legal. Mas aí, isso que tu mencionaste é realmente, assim, eu sempre disse, eu vou ser professora. E quando tu disse assim, hoje eu tenho uma renda, né, há um tempo atrás que nunca imaginei, hoje eu ganho por mês o que eu levaria um ano para ganhar como professora, sabe? Então, também, assim, volta e meia a gente tá andando e eu ontem mesmo eu fui para um evento em São Paulo, ontem não, domingo. Eu fui dar uma palestra em São Paulo, num evento grande de investidores, né? Num evento exclusivamente de investimento, que é uma empresa de investimento, ou seja, não era do mercado de comportamento, não era da academia. E eu estava lá dando uma palestra para investidores num evento de uma empresa de muito renome. E passei na frente da UFSC, que foi onde eu fiz meu doutorado. E aí eu passei e disse assim, gente, como eu sou feliz, sabe? Como eu sou feliz. Eu tô indo dar aula, só que de uma forma que eu nunca imaginei na vida. E chegando lá, dei a minha aula, entre aspas, né? É óbvio que é uma coisa um pouco diferente, num evento grande, com plateia, tem um certo distanciamento, né? Do palestrante e da plateia. Mas aí eu desço do palco e aí todo mundo me para e diz, meu Deus, que interessante isso que tu falou, eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre a influência do meu comportamento, em como eu vou alocar meu dinheiro, né? Em como eu vou investir meu dinheiro. E aí eu voltei e disse assim, que incrível poder fazer aquilo que nos brilha os olhos, aquilo que é valoroso para nós, e ser muito bem remunerado por isso, muito bem reconhecido por isso, só que de uma forma não estrutural, não de uma forma clichê, assim, né? Professora dentro de uma sala de aula. E eu tô mencionando isso porque eu vejo que ser empresário é um pouco isso, sabe? É nós tentarmos olhar para aquilo que nós estamos trazendo de soluções para os nossos clientes e pensar, e também aquilo que nós escolhemos fazer como empresários, e pensar, putz, isso brilha meus olhos? Isso é relevante? O que eu estou fazendo é relevante para mim? Porque hoje o que eu faço é muito relevante para mim. E isso faz com que eu tenha mais resiliência.
Isso faz com que eu aguente mais o tirão, porque empresário precisa aguentar tirão. Picos e vales, né? Picos e vales. E isso só acontece de uma forma mais fácil, porque isso é valoroso para mim. Se eu fizesse algo que não era valoroso para mim, talvez eu não tivesse resistido, porque quem olha hoje diz assim, hoje a Jéssica tem formação, né? Então eu tenho uma turma de formação, um curso de formação em finanças comportamentais, eu tenho um grupo de mentores, eu tenho a Plano A, que é uma outra empresa, que não é de educação, mas é de contabilidade, que quem toca é meu marido. E aí a pessoa olha e diz assim, para a Jéssica é fácil dizer, para o Marcelo é fácil dizer. Só que a grande questão não é olhar para a Jéssica hoje, para o Marcelo hoje. É olhar para a jornada, né? Olhar para a jornada. Olhar para a jornada. Em 2022, eu faço podcast, eu tenho um podcast Mais Que Finanças, né? Só falando de finanças comportamentais. Desde setembro de 2022. Ele tinha 50 visualizações durante um ano. E tava lá eu todos os dias. Nós estamos chegando no episódio 152. Então, eu julgo essas duas coisas muito importantes na minha jornada. Assim, fazer aquilo que é valoroso e fazer isso me dá resiliência para que mesmo diante do desafio eu siga. Porque se nós não tivermos fazendo algo que realmente seja relevante para nós, diminui a motivação. E aí, na dificuldade, a tendência é cair fora. Ou enlouquecer, ou, né? Então, só concluindo, quem é a Jéssica hoje? Hoje eu tenho essas duas empresas, né? 3 empresas, na verdade, porque a gente já tem uma outra empresa que está desenvolvendo um aplicativo. Mas, às vezes, eu não considero ela, porque é aquela coisa que... É filho de outra empresa, né? É tipo um filho. É tipo um filho e ela ainda não tem receita, né? Porque o desenvolvimento de um aplicativo é algo longínquo. Mas nós estamos desenvolvendo um aplicativo de gestão financeira comportamental. Então, um foco bem interessante, assim, uma solução que não tem no mercado. E que também vai se desenvolver aí para frente, né? Mas hoje, além dos 15 anos estudando finanças comportamentais e a complexidade do comportamento humano, tem aí 3 empresas tocando para dizer que eu sei da dor de quem está nos escutando, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista prático mesmo, aquele desafio de, meu Deus, e colaborador e funcionário. Qual que é o maior... Vamos pensar o seguinte, né? Por trás do empresário tem uma pessoa ali, né? E uma empresa são pessoas, no final das contas, né? Qual que é o desafio do empresário? Os maiores desafios do empresário quando o tema é finanças comportamentais? Da onde surgem esses desafios? Porque eu acho que todo mundo, né? Ou uma porção estatisticamente significativa da população vai ter crenças limitantes em relação às finanças, né? Então, quais são as principais crenças limitantes ou pensamentos que as pessoas têm que levam ou a enriquecer, ou a estagnar, ou a pôr tudo a perder? Qual que é a origem disso daí? Eu vou só anotar uma coisa para depois eu não esquecer. Porque eu começo a falar e aí eu esqueço de um outro ponto. Mas isso que tu está mencionando é uma coisa que sempre me perguntam, né? Inclusive dentro da formação eu já estou recebendo empresários para se entender, porque ao me entender, ao entender o meu comportamento, eu consigo gerir melhor a minha empresa. E um dos conceitos que nós temos em finanças comportamentais é alfabetização financeira. Eu vou explicar o conceito e aí depois eu vou mostrar a aplicabilidade prática disso do ponto de vista de desafios, tá? Então, o que é o conceito de alfabetização financeira? Quando nós começamos a ler, nós olhamos, né, letras embaralhadas ali e não dá para entender nada. Então, a criança que ela está se alfabetizando, ela vai ver um monte de pontinho ali, ela não consegue entender o que tem ali. E para que ela consiga aprender o que tem ali, ela tem que entender primeiro o que cada letra significa, depois a formação de uma palavra, depois a formação de um texto, depois ela tem que interpretar aquele texto para que ela consiga tirar alguma conclusão daquilo ali. E por vezes, nós achamos que empreender, né, é simplesmente ter o conhecimento do que significa cada letra, né? Então, o que é um J, um E, um S, um I? Eu tenho que ter o conhecimento. Mas o conhecimento não é suficiente para que tu consiga interpretar aquilo ali. A interpretação, ela vai te exigir uma compreensão que, por vezes, é subjetiva do conceito daquilo ali.
Onde é que eu quero chegar com essa conversa, que parece meio uma conversa de maluca? Eu quero chegar na alfabetização financeira, que ela parte de 3 pilares, que não basta só ter conhecimento. Eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter o conhecimento e eu tenho que ter o comportamento adequado para chegar onde eu quero. E aí agora eu vou explicar o que são esses 3 conceitos. O que é a atitude? Justamente o que passa na cabeça da pessoa, as crenças dela. Um exemplo muito claro, que empresário passa muito por isso. Todo mundo olha e diz assim, é importante guardar para o futuro. E quantos têm o comportamento de abrir mão do prazer imediato de hoje para realmente construir um futuro com segurança e liberdade? Então, por vezes, eu acho que eu tenho uma atitude, que é uma crença, uma verdade absoluta, de que é importante guardar. É importante construir reserva. É importante construir segurança. Mas eu não tenho o comportamento que me dá aquilo. Então, na verdade, aquilo que eu estou falando é só palavras ao vento. Porque, na prática, eu valorizo mais o prazer imediato do que abrir mão do prazer imediato em prol do meu futuro. Então, essa pessoa, na verdade, está com a atitude errada. E o que é essa atitude? É a forma que ela pensa. Por exemplo, assim, poxa, eu quero perder 3 quilos, é o que eu quero perder 3 quilos, quero ficar sarado, quero ficar com um corpo bonito, né? O pensamento é, vou ter um corpo bonito. Mas aí no dia a dia, eu vou no mercado fazer a compra do mês e aí eu compro lá biscoito, bolacha, doce, sonho de valsa, ouro branco, sem querer fazer propaganda para nenhum produto, mas eu vou lá e compro esse monte de coisa e encho na geladeira. Aí quando chega a noite, né, você tá ali cansado antes de dormir, você vai pegar uma água na geladeira e você abre o armário e vai lá e, opa, deixa eu pegar esse prazer imediato aqui, deixa eu comer esse sonho de valsa. Não tô fazendo propaganda pra sonho de valsa, não, mas eu adoro, né? Deixa eu comer esse sonho de valsa aqui. Aí você vai antes de dormir, come um sonho de valsa, joga teu pico glicêmico lá em cima. Eu tenho o pensamento de vou emagrecer, vou treinar, vou fazer o que precisa, mas na hora do comportamento, aquela hora assim, eu mereço isso agora. Eu mereço isso agora, né? E talvez eu nem pense, eu mereço isso agora, né? É um comportamento automático. Um comportamento. Então eu tenho que ter uma atitude, que é o que eu acredito, o que eu quero, o meu sonho, o meu desejo, o meu objetivo. Tem que ter um conhecimento para executar aquilo. Por exemplo, eu tenho que saber que eu não posso comer o sonho de valsa de noite. Mas o que é o conhecimento disso? Vai te dar um pico glicêmico, vai ter muita caloria e pouca saciedade, né? Vai inibir os níveis de IGF. Vai. Eu já entrei no detalhe técnico. Esse conhecimento eu nem tenho mais técnico de alimentações. Então, mas é para dar um exemplo, né? Mas é isso mesmo, diminuir o IGF. Então, isso é conhecimento, né? Então, esse conhecimento te dá mais subsídio, porque daí tu sabe o impacto do erro. E aí, isso faz com que tu tenha maior motivação para não errar naquilo. Então, o conhecimento, ele é muito importante. Só que ele não é suficiente. Porque eu tenho que alinhar esses 3 pontos. Atitude, conhecimento com comportamento. E dentro desse exemplo que tu mencionou, né? Não vou resistir àquele prazer imediato, né? Em todas as áreas. É na alimentação, é na gestão financeira de um negócio, é na gestão dos colaboradores que vão dar o resultado financeiro. Então, assim, eu tenho que fazer alinhamento com o time. Tá, eu tenho essa cabeça, eu tenho que fazer alinhamento com o time. Eu não estou muito afim agora. Tem que sentar, tem que conversar, tem que alinhar, e aí eles não vão executar o que eu quero que eles executem. Então, deixa que no mês que vem eu vejo isso. Então, eu tenho aquela cabeça... eu ouvi o Marcelo falar que é importante ter alinhamento com o time. Mas e na prática, eu estou fazendo esse alinhamento com o time? Eu tenho a crença de que precisa fazer, eu sei o quanto é importante, eu sei até a fórmula de fazer isso, porque tem várias formas de fazer isso, mas o comportamento de sentar na frente da pessoa e falar, vamos conversar e fazer alinhamento... Não acontece. Não acontece. Isso é a mesma coisa para as finanças. Exatamente. É uma esquiva comportamental. Porque, de certa forma... E por que as pessoas se esquivam? Aí que eu ia chegar. De certa forma, isso gera recompensa. Porque, olha só, eu tenho que ter uma conversa difícil. Ou eu tenho que olhar os números. Tá fechando o semestre, eu tenho que sentar, eu tenho que olhar meus números. Fiz uma projeção no início do ano, tenho que sentar e...
mas amanhã a gente faz isso, eu tô muito cheio hoje. Tô muito cheio. Tenho aqui um monte de urgências para resolver. E aí eu fico abrindo mão de olhar para o que é prioritário e olho só para a urgência. Por quê? É uma esquiva comportamental que nós iniciamos a falar dela. E a esquiva comportamental, ela gera um prazer imediato também. Por que gera um prazer imediato? Porque é como se, assim, aquilo tá um peso em cima de ti, tu tá com o ombro carregado. Eu preciso ter essa conversa, eu preciso olhar para minha DRE, eu preciso olhar para o meu resultado, para minha margem de lucro. Eu preciso... Quando eu digo assim, tá, mas deixa que no final do mês ou no início do mês que vem eu olho. É como se eu fizesse assim... Como se tivesse resolvido o problema. A dopamina desceu ali e falou, que bom. Que bom, vou não fazer vou só precisar amanhã. encarar isso agora. Então, a esquiva, ela é satisfatória. E quanto mais tu te esquiva, mais bom em se esquivar tu fica. Você treina o Esquivamento. eu ia falar esquivamento, saiu tão esquisito, né? Nem saiu, né? Esquivar. Você treina o comportamento de esquiva. Fica mais bonito. Exato, tu treina aquele comportamento de esquiva. E aí esse comportamento de esquiva vai te dando justamente o resultado que tu não queria ter. Que é desalinhamento do time, que é desmotivação do teu time, que é problema com o teu resultado, que é problema com o teu lucro, que é problema com a tua casa, porque daí se tu tá tendo problema com a empresa, aquilo repercute nas relações pessoais em casa, porque existe uma preocupação que, embora deu aquele não vou precisar ver agora, tá ali. Sabe um post-it mental? Tá ali. Então, aquilo, de certa forma, ocupa carga cognitiva. Aí tu chega em casa, isso é tão comum acontecer. E o empresário que está me escutando aqui, se puder levar para o coração, é tão normal o empresário sair nesse turbilhão de dentro da empresa, chegar em casa, tem filhos pequenos, tem uma família e ele não dá a mínima para essa família. Não no sentido de que ele é... Não que ele não se importa. Não que ele porque não na se atitude, importa. a família é a coisa mais importante. Nas crenças dele, a Exato. família é a mais importante. Mas no comportamento, o filho chega e diz assim, pai, vamos brincar? Pá, tô cansado. Pega aí o teu iPhone, pega aí e vai ver um joguinho. Não me incomoda. Não sei o quê. Me deixa quieto. E isso gera um prejuízo tão grande. Eu escrevi um criativo e eu gravei ontem uma VSL. Né? Para quem não sabe o que VSL é um vídeo, chama Video Sales Letter, é um vídeo que é uma carta de vendas. E nesse vídeo de carta de vendas eu falei exatamente isso que você está falando. O cara que vive no caos, porque a empresa tem muito ruído, tem, né? A empresa cresce, ele tem 3 funcionários, eu tenho um nível de ruído. Com 10 funcionários, o nível de ruído aumentou exponencialmente o nível de ruído. O que eu quero dizer com o nível de ruído? Eu peço uma coisa aqui, vai sair outra lá na frente. Tem uma informação aqui, na nossa época, você é mais nova que eu, mas na nossa época a gente falava telefone sem fio, porque o telefone era com fio, né? Hoje todos os telefones são sem fio, então para quem é mais jovem não vai entender muito bem essa expressão telefone sem fio. Mas telefone sem fio você falou um negócio para uma pessoa, quando chegou na ponta já... Na 10ª pessoa, você falou pão para a primeira, na 10ª chegou Porsche, né? Chegou uma coisa totalmente diferente. Então, isso é o nível de ruído. E aí, nos ruídos, eu falei, existe o ruído cognitivo, que é se a pessoa entendeu, se ela não entendeu. Existe o ruído emocional. Tem um ruído emocional. Claro que tem. Né? Existe um ruído emocional, né? Você tem outros tipos de ruído. Tem diversos tipos de ruído acontecendo ali. Tem o ruído da culpa, tem o ruído de tudo, tá? Tem diversos tipos de ruídos que acontecem. E, apesar da gente não ver, o ruído acontece. Olha que interessante. Eu acho que eu já falei isso num outro podcast. A minha enteada trabalha com uma desembargadora. E a desembargadora é super querida. Super querida. E ela pega e fala assim, ela chega lá ela é estagiária, né? Ela tá estudando Direito na UFSC. Aí a desembargadora chega e fala, eu vou descer ali na lanchonete. Alguém quer que eu traga alguma coisa? Aí eu falei, e aí, o que você fala? Ela falou, lógico que eu não falo nada, né? Você acha que eu vou virar pra desembargadora e falar, me traz um pão de queijo? Pô, mas ela tá oferecendo, né? Se quer que traga alguma coisa, né? Você entende que entre a boa vontade da desembargadora de falar, alguém quer alguma coisa, tem um ruído na outra pessoa que vai falar, eu não vou pedir pra desembargadora me trazer um pão de queijo, né? A mesma coisa na
empresa. Ruído. É ruído. A gente não vê esse ruído, mas ele existe, está dentro das pessoas. Às vezes eu tô falando um negócio pra você, você não entendeu o que eu quero fazer. Mas existe um ruído. Você vai falar, vou falar pro Marcelo que eu não entendi o que ele quer fazer. Ele vai achar que eu sou burra, vai me mandar embora. É um ruído, é um ruído. Óbvio. Você não vê que esse ruído existe, mas ele existe. E ele atrapalha as relações. Então, quanto mais a empresa cresce, mais ruído. Aí o que acontece quando tem ruído? O cara tem que ficar resolvendo um monte de coisa, problemas que são os incêndios que são decorrentes do ruído. Quando ele chega em casa, ele não terminou de fazer o que tinha que fazer, ele tá cheio de trabalho. Aí a mulher ou o marido, tá ali cheio de amor, Ou pronto para filho. receber, ou o filho, cheio de amor, pronto para receber, porque, poxa, eu quero curtir meu pai, eu quero curtir meu marido, eu quero curtir minha esposa. E o empresário chega em casa sobrecarregado. E aí, sabe qual que é o sentimento do empresário? Meu marido não me entende. Minha esposa não me entende. Pô, meu filho não entende que eu, né? E como eu vou falar pro meu filho que eu tô cheio de coisa pra fazer? Então, tudo isso vem dessa origem que você tá falando? Tudo. Pra ver como o comportamento, né, e a compreensão desses aspectos, eles vão ganhando uma capilaridade que gera impacto em todas as áreas da nossa vida. E por que eu disse que isso é tão relevante e chamei atenção para que preste atenção com carinho nisso? Porque, por exemplo, para quem tem filho, e principalmente filhos pequenos e adolescentes, é a fase que eles precisam construir, e não é só precisam, que eles constroem a base das atitudes, a base das crenças. E quem dá isso é pai e mãe, ou a pessoa que está ali criando. E aí nós estamos vendo jovens cada vez com mais dificuldade de lidar com desafios, cada vez com mais dificuldade de lidar com frustração, porque, na verdade, eles não têm pais presentes. Eles não estabeleceram um vínculo emocional. Então, existe um buraco ali que eles querem completar com o tigrinho, com joguinhos, com, às vezes, drogas, consumo. E o empresário, em casa, ele também tem um papel que é tão importante quanto ser empresário, que é dar esse suporte, né, em relação aos filhos, em relação à estrutura familiar. Então, o quão é importante quando uma pessoa pensa assim, eu tenho que organizar a minha empresa. Organizar a tua empresa não é só por ti, dentro da tua empresa, no resultado financeiro. É porque se tu fizeres isso, tu vai viver melhor. E se tu fizer viver melhor, tu vai conseguir dar valor de uma forma mais ativa para aquilo que mais importa, que é a tua família. Mas aí você não acha que a ordem é... Primeiro, eu me organizo internamente. Se eu me organizo internamente, aí eu consigo organizar minha empresa e eu consigo organizar minha família. Numa das formações que eu fiz, eu aprendi um negócio seguinte. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, e aí isso exige muito autoconhecimento, né? A gente pode dar o melhor da gente para as pessoas. E eu me coloco em primeiro lugar. Se eu me coloco em primeiro lugar, eu tenho que buscar me conhecer para dar o melhor de mim para mim mesmo. Se eu dou o melhor de mim para mim mesmo, eu vou dar o melhor de mim para minha empresa, para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, enfim, para os meus colaboradores. Eu vou dar o melhor de mim, porque eu me coloquei em primeiro lugar. Quando eu coloco a empresa em primeiro lugar, a empresa me consome. Aí eu não consigo dar o melhor de mim para a empresa, não consigo dar o melhor de mim para minha família, não consigo dar o melhor de mim para o resto. Não acho que é uma inversão de polaridade? Aí depende muito do ponto de vista, né? Eu concordo plenamente com isso. E eu faço isso. Hoje mesmo, uma pessoa me botou numa caixinha, ainda nem respondi as caixinhas do Instagram hoje, mas uma pessoa colocou na caixinha: como tu é tão... assim, de entregar tudo, né? No sentido de compartilhar conhecimento, de compartilhar conteúdo, de fazer isso, de fazer aquilo. Como tu é tão generosa? Foi essa palavra que ela usou. E aí eu fiquei pensando assim... No fundo, eu não sou generosa com os outros. Eu sou muito generosa comigo. Porque eu respeito tanto aquilo que é valoroso para mim, eu respeito tanto aquilo que faz sentido para mim, que isso faz com que eu entregue tudo. Não exatamente porque eu tô pensando no quanto aquilo ali vai gerar, que é óbvio que um dos meus valores é impacto. Mas é o que eu mencionei antes, aquilo é tão valoroso para mim, que no final das contas, o outro se beneficia absurdamente. Mas ele se beneficia não porque era exclusivamente um benefício para ele, mas porque, em primeiro lugar, está sendo um benefício para mim. Então, eu concordo plenamente com isso, né?
Acontece que, às vezes, existe distorções do próprio pensamento da pessoa. Que quando tu pergunta para ela, assim, eu posso chegar para ti e perguntar assim, Marcelo, o que é mais importante para ti? Aí tu pode me dizer, minha família. E na tua lógica de crenças, isso pode estar muito exacerbado. A minha família é a coisa mais importante. E para a grande maioria das pessoas, isso é muito importante, né? Quando nós discutimos o que torna uma pessoa feliz, vínculo afetivo é uma das coisas que mais tem impacto na felicidade. Isso já é validado em vários estudos, tanto num estudo que é publicado pelo Instituto Gallup, nos Estados Unidos, que pesquisa mais de 136 países, quanto na pesquisa de Harvard, que tem mais de 80 e tantos anos. Então, isso já está muito consolidado. Vínculos afetivos constroem uma vida feliz. Então, a pessoa tem isso muito forte. Quando eu tiro... isso não está explícito para ela, no sentido de que, nossa, eu realmente valorizo isso e isso é importante, ela acaba, ela mesma, se afogando no meio do caos. Onde é que eu quero chegar que pode parecer que eu fiz uma viagem? Eu quero chegar que, quando eu digo estudar para mim é muito importante, compartilhar conhecimento para mim é muito importante e gerar impacto. Esses são os 3 pilares de tudo que eu digo sim ou não. E isso é muito claro na minha cabeça. Eu preciso estar estudando, compartilhando conhecimento e gerando impacto. Se tu me convidasse para vir aqui e esses pilares não estivessem sendo atendidos, eu diria, obrigada, Marcelo, mas não vou. Mas está atendendo, então eu venho. Então eu tenho clareza do que importa para mim. Quando a pessoa olha para a família dela e diz assim, poxa, a minha família é relevante para mim, ela importa para mim. O que eu preciso fazer para chegar lá? Porque entende que não é que seja a família, é que a família é relevante para mim. Então, não é pela família, efetivamente. É por mim, porque ter uma boa relação com a minha família me faz mais feliz. Então, no final das contas, tá chegando no mesmo fim, que é tu em primeiro lugar. Quando nós pensamos assim... Digamos que tu chegue para mim e diz assim... Para uma pessoa muito querida tua, não eu. Tipo assim, tua namorada, esposa, noiva... Minha esposa. Minha esposa. Agora... Esposa. É esposa, mas aí a gente não planejou o casamento ainda. A gente só mudou, tá morando junto. Com uma vista incrível. Já é esposa. Já tô com a aliança de casado. Da ponte, né? Já tô com a aliança de casado. Mas a gente vai planejar o casamento. Provavelmente a gente vai casar fora do Brasil. Legal. Então, a tua esposa chega pra ti e diz assim, Marcelo, eu vou dar um exemplo drástico, tá? Só pra ficar bem didático essa conversa. Eu estou com glicose alta. Olha aqui, o exame deu 120 de glicose. Quando tu olha pra ela e diz assim, pô, então vamos reorganizar a nossa vida. Daqui pra frente, doce aqui em casa não entra mais. Vamos organizar a dieta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tu tá fazendo isso por ela? Também. Mas eu entendi teu ponto. O que tá acontecendo aí? No final das contas, é por ti, porque tu valoriza ter ela do teu lado. Porque ela é importante pra ti. Então, de certa forma, o cuidado também tem um vínculo com o egoísmo. Porque tu só tem cuidado efetivo quando aquilo é valoroso para ti. Então, no final das contas, é que as pessoas não querem dizer isso porque parece... Parece que é do mal. Egoísmo é uma palavra que tem uma conotação negativa. Eu fiz toda essa dança para dizer assim, no final das contas, o que nos falta muitas vezes é clareza dessa importância do que é importante para mim. Porque quando eu digo que eu vou reorganizar a minha empresa porque para isso eu vou ficar mais disponível para minha família, eu só chego nessa conclusão quando eu identifico que a minha família é valorosa. E aí eu não estou fazendo porque estou colocando a família em primeiro lugar, mas eu estou colocando o que é valoroso para mim. Legal. Como que a pessoa cria uma clareza quando a gente está falando de finanças? Uhum. Porque as finanças, o jeito que ele lida com a finança pessoal impacta na empresa. Como ela cria a clareza do que é importante? Pensa, eu vou ter que fazer investimento, os gastos aumentam, a gente está num momento turbulento da economia, a inflação está alta, a inflação no DRE ela é muito mais do que a inflação oficial, os juros estão uma fortuna, o IOF está aquele negócio, né? Criaram o IOF, derrubaram o IOF, vai para o Senado, vai para o Supremo, não sei se volta, se
e não volta. Momentos de incerteza, nível de estresse elevado. O nível de estresse elevado, ele impacta na decisão, impacta na maneira como o cara toma, porque ele entra no lutar ou fugir, fica com medo. Como que eu lido com essa situação quando eu penso assim, poxa, o que é importante para mim? Como que eu aplico isso na minha vida para que dentro da empresa, eu seja, talvez a palavra seja pragmático ou diligente, né? Ou seja, diligente com a maneira que eu lido com os meus recursos pessoa física e a maneira como eu lido com os meus recursos pessoa jurídica para alavancar as duas coisas, alavancar minha vida pessoal e alavancar minha vida empresarial. Tem um conceito, tem vários estudos que avaliam, né? O que faz com uma pessoa tenha sucesso e outra não. Vou dar um exemplo. Pega qualquer nicho. Tem gente dando certo, tem gente dando errado. Qualquer nicho. Eu sempre dou um exemplo de pizzaria, porque quando eu atendia mentoria individual para a empresa, eu atendi uma pizzaria que estava muito mal. Mas eu cheguei lá, ele não sabia, não tinha nem a ficha técnica da pizza. Para quem não entende nada, nunca pensou numa ficha técnica, se tu tem um produto, tu obrigatoriamente precisa principalmente na alimentação, né? ter uma ficha técnica, né? O que é a ficha técnica? Eu vou fazer uma pizza. Quanto custa essa pizza? Mas quanto custa no mínimo detalhe? Tipo, quanto eu vou gastar com farinha, quanto eu vou gastar com ovo, quanto que eu vou gastar com fermento. Fazer, assim, né, a receita dentro de uma tabelinha que seja extremamente simples num ter a Excel. foto da pizza, quanto vai de cada coisa para cada tipo de pizza. E aí tu tem aquela ficha técnica e tu sabe, o custo da pizza é R$8 e eu tô vendendo ela por 15, 20, 30, se for uma mini pizza, né? No caso desse meu cliente. Olha, já faz tempo que não é R$8. A inflação da pizza, eu acho que tu tá mais de 1000% ao ano. Eu tô com o preço da ficha técnica de 6 anos atrás. De 6 anos atrás, Mas isso é uma coisa indispensável, né? Ele ter a ficha técnica. E aí, eu atendendo esse cliente, cheguei lá, fiz ficha técnica, organizei, montei tudo, tarará. Saía de lá, indo para casa, passava na frente de uma pizzaria que quando tu ia olhar o número do pedido lá, tinha 150 pizzas, 160 pizzas na mesma noite. Sendo que o ponto de equilíbrio do meu cliente era 170 pizzas no mês. E ele não conseguia vender 170 pizzas no mês, enquanto o outro vendia por dia. Qual a diferença desse empresário? Que ele tem uma pizzaria que ele não consegue nem atingir ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio para quem não tem esse conceito claro, né? Quanto que eu preciso vender para atender os meus custos? A partir dali começa a me gerar lucro. Então, qual é a diferença desses dois empresários, né? E aí tem vários estudos que buscam responder a este grande dilema. O que diferencia um empresário que dá certo de um empresário que dá errado? E uma das características se chama locus de controle interno. O que é esse nome, que é um nome técnico, né? Locus de controle interno. Nada mais é do que a autorresponsabilidade. E por que eu chamo muita atenção para isso em meio a toda essa complexidade, né? Quando nós olhamos para fora, inflação, insegurança, isso e aquilo, as pessoas começam a aumentar uma característica que nós seres humanos temos, que é de aversão à perda. E se eu fizer esse movimento e der errado, e se eu fizer aquele movimento e der errado, e se eu fizer aquilo e der errado, porque tá tudo caro, porque isso, porque aquilo outro, começa a esquiva comportamental de novo. E aí, ela se preocupa mais com o contexto macro do que com o contexto micro. Como assim? Ela tá mais preocupada com o IOF no Senado, com a taxa Selic, do que com o produto que ela fabrica. E aí, ela começa a justificar o fracasso dela porque o contexto está ruim. Ah, mas é por causa que agora tem IOF. Ah, mas é porque agora tem insegurança política. Ah, mas é porque agora a taxa de juros está alta e aí o custo da capital está alto. Ah, mas agora... E onde está o que tu controla em relação a isso? Tu controla a taxa de juros? Não. Tu controla se vão liberar o IOF, vão aumentar de novo o IOF, o que vai acontecer lá no STF? Não. Tu controla o custo de capital? Controla. Como que eu controlo o custo de capital? Te alavancar menos. Ah, mas como é que eu vou me alavancar menos, Jéssica? Cresça mais devagar, se for necessário. Mas cresça com sustentação. Nós temos 5 anos da empresa, né? Esse ano a gente está fazendo 5 anos. 5 anos e meio de empresa agora. E meio não. 5 anos e 3 meses, para ser exato.
Da Plano A. A minha empresa começou em 2022, mas a Plano A começou em 2020. Nunca pegamos capital de terceiros, nunca... Aí as pessoas olham e dizem assim, vocês poderiam ter crescido ainda mais rápido. Eu digo, gente, há 5 anos atrás, eu não tinha nada. Hoje eu ganho em um mês que eu ganharia num ano. Sabe, eu, Jéssica, com o meu perfil, que é avesso ao risco, que é muito mais confortável para mim fazer dessa forma, porque eu sei que isso vai me dar sustentabilidade ao longo do tempo. E aí eu não fico à mercê de contexto. Mas a taxa de juros subiu. Pouco me importa, eu não dependo da taxa de juros. Mas o IOF, pouco me importa, a minha alocação nos Estados Unidos vai seguir sendo feita. Mas tu vai pagar mais caro. Não interessa, eu vou produzir mais dinheiro. Mas tu vai ter menos. Talvez. É que eu penso assim, Jéssica, sobre isso que você falou, né? Principalmente porque a gente tá na internet e a gente que produz conteúdo, a gente sabe muito bem disso. Queria que você que tá aí do outro lado ouvindo o que eu tô falando. Outro dia eu fiz um conteúdo que eu falei que a gente precisa de mais contexto e menos corte, né? Porque a gente pega um corte na internet e aí toma uma decisão baseada num corte. Eu vou fazer um corte de alguma coisa que a gente fez, a gente joga na internet, como a gente tem influência, alguém ouve e fala, nossa, peguei esse comando, peguei essa sacada. Aí o cara vai e implementa aquilo. Ou ele passa a agir de acordo com aquilo que ele ouviu. Só que ele é só um corte, faltou todo o contexto, né? Então, por exemplo, né? Para quem entende de contabilidade, tem um negócio na contabilidade que chama efeito tesoura. O que é efeito tesoura? Se o teu ciclo financeiro ele é muito longo, o que é um ciclo financeiro longo? Entre o dia que o dinheiro sai e o dia que o dinheiro volta. Ou seja, eu comprei a mercadoria e paguei. Ela ficou no meu estoque um tempo, eu vendi, demorei para receber e recebi. Quanto maior esse tempo, quanto mais você cresce, tá? Mais capital de giro você precisa. Porque você tem um negócio que é capital de giro, que é o que você tem, e você tem um negócio que é a necessidade de capital de giro. E aí eles sobem numa linha, né? A necessidade de capital de giro, ela sobe nessa velocidade, né? E o capital de giro, ele vai numa velocidade menor, ou até cai, dependendo do que você fizer. Quando eles se cruzam, a gente fala que abre a boca do jacaré, né? Abriu a boca do jacaré. Ou seja, a tua necessidade de capital de giro, ela é maior do que o teu capital de giro, porque você cresceu muito. E aí você vai ter que tomar crédito. Aí quando você toma crédito, você faz o que ela falou, se alavanca. Mas você se alavanca até o limite do crédito que você pode tomar. Se você tiver muito alavancado e a economia der um baque, né? Olha, você vai entender o que é um vale, né? Você vai entender o que é um vale, porque você crescer rápido, crescer acelerado, você vai entender o que é o pico. Mas depois que você abriu a boca do jacaré, se alavancou, se vir um vale, né? Se vir um vale não, se vir um momento onde você parou de produzir, ou se você crescer mais do que deve, você vai entender o que é um pico, um vale na vida do empresário, porque a vida do empresário ela é de picos e vales, né? E muitas vezes por um negócio que ele tinha o controle. Ele não precisava ter feito isso. Então, por isso que eu acho importante, ó. Eu vejo meus amigos falando, o empresário que fica bilionário é porque ele alavanca. Verdade. É verdade. Só que é um corte, né? Aí você pega o pequeno que alavanca e ele quebra. Então o cara não falou, o que fica bilionário ele alavancou. Mas para um bilionário eu tenho 550 que quebraram. Aí tem cara falando assim, tá com problema? Vende que passa. Venda resolve qualquer problema. Verdade. Mas qual é o contexto? Se o teu ciclo financeiro é bom, se quanto mais você vende, mais dinheiro você tem no caixa, quanto mais você vender, mais dinheiro você tem no caixa. Beleza. Agora, se quanto mais você vende, mais você precisa tomar crédito, vendas não resolve qualquer problema. O que vai resolver o teu problema é gestão, né? Gestão resolve o problema. Aí tem pessoa que fala, mas assim, não dá para fazer gestão do que não vende. Verdade, primeiro eu preciso vender, mas depois eu preciso fazer gestão. Mas eu preciso fazer os dois, eu tenho que vender e fazer gestão. Não adianta eu vender muito e não fazer gestão. Então, tem que tomar cuidado com os cortes, né? Enfim, interrompi tudo isso daí só para a pessoa entender a complexidade do teu pensamento. Porque, cara, tem gente que fica bilionário alavancando. Com certeza. Mas tem gente que, perde tudo alavancando, né? E isso eu acho muito relevante para nós falarmos um pouco dessa questão de dívida e alavancagem, né? Porque quem não entendeu o termo de alavancagem nada mais é do que tu ter dívida, né? Falando de uma forma muito simples. Por que eu acho relevante nós falarmos sobre isso? Porque, muitas vezes, uma atitude que o empresário tem e que é errada e que vai desencadear. Porque pensa, atitude
constrói intenção. Intenção constrói comportamento. Nós estávamos falando que a alfabetização financeira é atitude, comportamento e conhecimento. Se eu tenho uma atitude, eu me comporto daquela forma e eu vou colher o resultado. E uma atitude do empresário é: tudo se resolve indo no banco e pegando crédito. Então, eu estou com um problema de venda. Tá bom. Eu vi uma solução mágica. Siga esse script que a partir de agora você vai estar à venda. Tá, e para seguir esse script eu preciso comprar essa mentoria, digamos. Ou eu preciso ter um time de vendas. Porque alguém me disse que eu tinha que ter um time desta forma. Mas eu não tenho recurso para isso. Tá, então eu vou lá pegar o recurso e vou executar aquele script que me sugeriram. No final das contas, eu não tive resultado. Vai exatamente na linha disso que tu estava mencionando, contexto. Tu testou se aquele script funcionava no teu contexto? Não. Tu só pegou um corte que diz que aquilo ali funcionava, foi lá no banco, pegou crédito e agora não deu certo e o que era para ser a tua salvação foi a tua ruína. Tá, Jéssica, então o que eu faço? Toda solução que é ter apresentada, faz um MVP. O que é um MVP? Faz um mínimo produto viável. Ah, me disseram que essa estrutura de venda funciona. Testa. Bem pequenininho. Testa. Ah, mas como é que eu vou testar? Testa tu mesmo se tu não tem uma pessoa para fazer. Depois eu fico falando tu e ficam me dizendo nos comentários. Que grosseira. Eu não abandono. É que no sul é tu, no sul é tu. Eu não abandono meu sotaque é gaúcho. Mas testa, sabe? Mas eu não consigo, Jéssica. Baixa a cabeça e trabalha. Que horas? De domingo a domingo. Mas não te coloca em risco de ruína. Porque essa atitude, dívida é a solução para tudo, é uma porta de entrada para a ruína. Porque a pessoa sempre vê a dívida como a solução da resolução da empresa. É um band-aid, dela. né? Dependendo do caso, pode ser uma alavanca. Por isso que fala alavancagem. Dependendo do caso, se você consegue um crédito num valor, esse dinheiro que você consegue, você faz ele retornar maior, né? Você, colocando o teu negócio, volta mais do que o que você pegou, ele te alavancou. É por isso que chama alavanca, né? Mas, por outro lado, pode ser ruína, né? Se o dinheiro que você paga nos juros da dívida é maior do que o que você faz colocando no teu negócio, você está cavando o buraco. E por que eu julgo que isso é muito importante? E é band-aid, né? Porque você não resolveu a causa raiz do problema. Exato. E por que eu julgo que isso é interessante de ser discutido, né? Como atitude? Porque pode ser que seja um caminho, mas estrutura primeiro para depois fazer, caso seja o caminho. Ou entenda direito o que isso significa, não fica na superficialidade. É a mesma coisa que pessoa física, né? A dívida boa. Gente, só existe dívida boa quando o retorno do investimento é maior que o custo do capital. Caso contrário, não existe dívida boa. Aí as pessoas dizem assim, mas é muito bom financiar, que seja na pessoa física, financiar uma casa, porque eu vou estar pagando aluguel. Sim, mas tu colocou no papel para ver se efetivamente é melhor tu financiar do que tu alugar? Eu já fiz vários cálculos em relação a isso. A pessoa vai financiar 30 anos, mas se ela guardar 15 anos e pagar aluguel, dali para frente, dos 15 para frente, ela bota o dinheiro no bolso. É só ela ter organização em 15 anos primeiro. E aí ela conseguiu ter um resultado positivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Dívida nem sempre é a solução. E essa coisa de cortes, de faça a dívida porque esse aqui é o melhor caminho, pode ser que, na realidade, tu esteja incorrendo num erro de criar uma expectativa e gerar uma grande frustração justamente porque o retorno daquilo ali não é garantido. Principalmente quando se fala de risco, empreender é risco. Então, eu acho que isso é uma atitude interessante de ser analisada frente a esses pilares, né? Mas, voltando ao locus de controle, que foi da onde a gente abriu a janela, eu sei que quando eu falo isso, gera uma coisa do tipo... mas pra ti é fácil dizer, então, né? Eu que tô aqui sofrendo com a variação trabalhada da inflação. na terapia. E eu sei que esses pensamentos de repulsa, eles acontecem, sabe? Só que se esse pensamento de repulsa passa na pessoa, abre o coraçãozinho e escuta mais um pouquinho ainda. Porque se isso te incomoda, é porque de alguma forma tu tem que escutar. É aquela coisa que é ruim, às vezes, da gente escutar.
Mas talvez seja o ruim que faça com que a gente mude essa atitude e aí mude o comportamento, né? É uma coisa que durante a pandemia, fiz muita live, né? Pensa, a pandemia é um negócio que fugiu do controle, né? A gente cresceu muito na pandemia porque a gente tem um movimento, empresa sem caos, e aí na pandemia a palavra que mais falava era caos, né? Então, empresa sem caos, eu preciso acabar com o caos na empresa. Parece que é uma frase simples, mas foi uma frase que pra gente foi muito importante, né? É muito importante essa frase, empresa sem caos. E uma das coisas que a gente sempre falou foi, eu não consigo focar no externo, eu só consigo focar naquilo que eu posso fazer. Né? É o que tem controle. Por mais que talvez a pessoa possa entender isso do ponto de vista intelectual, eu acredito que muitas vezes ela não entende isso do ponto de vista emocional. Como eu equilibro o conhecimento cognitivo, vou focar nas coisas que estão no meu controle, certo? Eu tenho que focar nas coisas que estão no meu controle. Esse é o cognitivo, o intelectual. Vou fazer aquilo que só depende de mim, que independendo, a Selic não depende de mim, a inflação não depende de mim, mas de mim eu consigo controlar meus custos, de mim eu consigo reduzir minhas despesas, eu consigo treinar meu time para vender mais, eu consigo negociar melhor com o fornecedor, isso depende de mim. Eu vou fazer o que... Isso é intelectual, eu falo e você sabe. Mas o que impede a pessoa de fazer isso é o emocional. Como que ela lida com as emoções? Porque eu trazer do racional para o sistema límbico emocional e combater isso, como que eu faço? Uma primeira atitude e resultado de comportamento e que parece um tanto drástica e que as pessoas às vezes me criticam, não fica se alimentando tanto de notícias sensacionalistas por aí. Porque o que acontece? Tem pessoas na caixinha que me mandam sempre assim. Eu abro a caixinha e a pessoa me manda. Como que tu consegue lidar com tantas coisas acontecendo? Como que tu consegue ficar bem com o que está acontecendo no nosso país? Como que tu consegue ficar bem com uma iminência de uma crise mundial? Ou seja, a pessoa, ela vive 24 horas por dia. No estado de estresse elevado. Sabe que tem até estudos que mostram que o simples fato de tu ficar consumindo essas notícias gera uma alteração, inclusive hormonal, sabe? E as pessoas negligenciam quais estímulos elas se expõem. E aí tu pega um empresário que já tem uma baita responsabilidade nas costas. Porque empreender também é tu entrar dentro da tua empresa e olhar todos os teus funcionários e pensar, cara, eles dependem de mim, né? Eu construí isso aqui, eu entrego uma solução para o meu cliente, mas tem famílias aqui que dependem de mim. Então, a carga que fica é realmente muito grande. E aí tu soma isso, uma pessoa que fica 24 horas por dia, em qualquer janela que dá. O que está acontecendo? Peraí, deixa eu olhar aqui. Aí tá conversando contigo aqui. Marcelo, tu viu? Os Estados Unidos largou uma bomba lá, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. A pessoa, ela se alimenta desse caos. E isso aumenta o caos. Então, uma primeira atitude é, sobre aquilo que tu não tem absolutamente controle nenhum, saiba o mínimo que tu precisa para dar o direcionamento para as tuas decisões, porque impacta, né? É lógico, a gente precisa saber a taxa de juros, né? Exato. Agora... Mas não está no nosso controle, a gente tem que saber disso. Não fica se consumindo disso, porque isso gera um caos maior internamente. Esse caos repercute na relação que tu tem com o teu time e repercute com a relação que tu tem na tua família. Tu vira uma pessoa chata. Que está sempre assim alimentando, né, aquela ruminação absurda, que está construindo um caos em todo o tempo. Tipo, tem pessoas que são assim, né? A minha mãe chegou de viagem agora e aí ela tava com uma amiga. Aí ela veio com a mala, né? E assim, a mala foi despachada, veio da Europa e aí tipo passa por todo aquele processo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tinha uma faca dentro, que a minha tia mandou pro meu irmão. Aí o coisa estava quebrado, o ganchinho ali que tem o... Que põe a trava. Que põe a trava estava quebrado. Aí a minha mãe disse, quebraram. Acho que abriram. Aí a amiga da minha mãe olhou assim, roubaram a tua faca. Claro que roubaram a tua faca, porque se tá quebrado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, gente, isso com certeza... E a mãe já tinha me dito que ela é uma pessoa que ela fica assim, 24 horas por dia com notícia ruim.
Gente, olha como Tirando funciona. conclusões precipitadas, né? E claustrofóbica, não é claustrofóbica. Catastrófica. Catastróficas, era essa palavra que eu queria. Catastrofização. Isso. Ela vai catastrofizar o caso. A faca estava ali, não aconteceu nada. Talvez só tenha quebrado porque quebrou na hora que atiraram a mala. Mas a pessoa já criou um problema porque roubaram a tua faca, porque não sei o que, não sei o que. Então, quanto mais nós nos nutrimos desse tipo de notícia, os nossos pensamentos, a nossa emocionalidade, ela fica afetada. E ela vai ficar envolta por... É como se tu pega um pão e passa manteiga, sabe? Depois tu não tira aquela manteiga dali. Tenta tirar a manteiga do pão que tu já passou. Penetrou. Isso penetrou dentro da tua emocionalidade. E a partir daquele momento, tu não consegue mais olhar para a realidade sem aquela manteiga. Porque tu não tira mais ela de ti. Então, uma primeira atitude que parece ridícula... Então, vamos lá. Peraí. Você falou, tô com a manteiga ali, eu não tiro mais isso de mim, né? Então, só contextualizando um pouquinho do que você falou. O exemplo da tua tia, por exemplo, porque isso pode acontecer dentro da empresa, né? Ela já disparou ali uma emoção negativa, elevou os hormônios de estresse, ela está num nível de estresse e catastrofizou uma situação que não tinha acontecido. O empresário pode entrar na empresa dele, tem um pensamento, catastrofizou e fez aquilo. Perfeito. Né? Beleza. Ele está nesse modo automático. No estado de luta ou fuga é um modo automático, que gera algumas emoções. Essas emoções marcam o corpo igual a manteiga marca o pão. Perfeito. Certo? E aí você tá falando, uma vez que eu tô com a manteiga no corpo, agora, cara, não tiro mais. Tem solução? Tem solução. Então, bora lá. Bora pra solução. Eu vou falar qual que é a solução que eu aprendi, mas eu quero que você fale primeiro. Tá. A primeira solução é esse controle ambiental. Não fique se expondo a essas coisas. Isso é controle ambiental, tá? Jéssica, isso parece idiota e simplório demais. Não é. Todos os estudos que nós temos em relação à mudança de comportamento, uma primeira atitude é a modulação ambiental. Justamente porque o ambiente ele gera impacto nas nossas atitudes, no nosso comportamento, que são invisíveis, que nós não percebemos, mas ele está ali, a todo momento gerando inputs e outputs, ou seja, incorporando informação e gerando resultado. Então, não fica olhando, tenta modular o teu ambiente de modo que tu não te nutra dessas informações 24 horas por dia. Tá, modulação ambiental. Ok, Jéssica. Posso dar um conselho aqui? Eu acostumei, depois eu vou te falar o que eu tô fazendo, tá? Depois da outra explicação. Eu acostumei, eu desço para treinar, eu tenho personal. E a gente sempre vai falar de futebol durante o treino, a gente vai falar de futebol, aquela resenha, o meu time ganha, eu dou risada, o meu time perde, ele dá risada, aquela coisa normal. E no final do dia a gente sempre acaba falando de política. E toda vez que a gente vai falar na política, o que surge é uma conversa com um tom negativo. Eu tenho procurado todos os dias, quando eu entendo que a gente começa a entrar, eu falo, não quero falar de nada negativo agora, cara. Vamos mudar de assunto. Muda de assunto, não quero mais falar de assuntos negativos. Né? Eu tenho procurado fazer isso. Né? Então, isso é uma modulação ambiental. É que eu tenho feito uma outra coisa ainda que eu quero falar, mas eu quero o que mais? Eu modulo o meu ambiente. E percebe que é uma modulação ambiental que, por vezes, ela fica invisível? Pô, mas eu tô conversando com o meu personal. Sim, mas essa conversa tá potencializando uma emoção negativa que, no final das contas, vai ter um impacto que tu não vai perceber. Eu vou dar um exemplo muito simples. É uma manteiga passando na testa agora. Vou dar um exemplo muito simples de um estudo que foi feito com calor, né? Estamos aqui no frio danado. Mas o calor tem um impacto completamente invisível. Eles pegaram e eles queriam avaliar... Não vou contar o fim, vou contar o início. O experimento funciona da seguinte forma. Tu entra dentro do elevador, tem uma pessoa que tu não sabe que trabalha dentro do experimento, com umas folhas na mão e com um café na mão dentro do elevador. Aí ela derruba as folhas no chão. Aí ela olha pra ti e diz assim, Marcelo, segura aqui meu copinho de café, por favor, que eu vou juntar minhas folhas. Tu segura o copo de café quente, ela junta as folhas, obrigada. Pega o copo de novo, vida que segue. Tu sai do elevador, entra dentro de uma sala, eu te dou uma descrição de uma pessoa. E aí eu te digo assim, Marcelo, agora tu me diz se essa pessoa é uma pessoa boa ou ruim.
Se tu segurou o copo quente de café dentro do elevador, tu diz que ela é uma pessoa boa. Se tu diz que ela... Se tu não segurou o copo quente dentro do elevador, tu diz que ela é uma pessoa ruim. Ou seja, a minha decisão foi modulada pelo calor do copo que eu peguei, eu mudei o meu raciocínio sobre aquilo. E quando as pessoas são questionadas, tu acha que ter pego o copo de café dentro do elevador alterou a tua avaliação? Óbvio que não. Como assim? Tá maluco? Um copo quente de café vai ter mudado minha... Não. Eu li a descrição e eu fiz uma avaliação. Onde é que eu quero chegar com isso? Boa parte das coisas geram impactos invisíveis. E nós nunca vamos conseguir mapear tudo aquilo que nos impacta. Só que se nós começarmos a ampliar aquilo que nós vemos, que é a frase que eu inicio, né? Tudo que tu vê é o que há, a frase do Kahneman. Se nós conseguirmos ir limpando isso e ampliando aquilo que nós vemos, nós vamos conseguindo melhorar o nosso processo de tomada de decisão. Porque se nós não o fizermos de forma ativa, aquilo vai seguir nos influenciando, só que nós não vamos perceber. É o copo quente. Então, quando tu controla uma conversa com teu personal, isso impacta na hora que tu chegar dentro da tua empresa e que tu vai conversar com alguém. Porque se tu conversar com ele sobre todas as coisas ruins que aconteceram, tu vai chegar meio... Já chega com a carga, ela anda junto com você. É um campo energético. Não, mas a minha conversa com o meu personal não vai influenciar. Vai. É o copo quente dentro do elevador. Influencia. Só que de uma forma cega. De uma forma míope. Então, nós temos que começar a ver que coisas que são... O Richard Thaler, que é um dos precursores da área de finanças comportamentais também, né? Ele diz, nós temos que ver estas variáveis que são supostamente irrelevantes. Porque segurar o copo é supostamente relevante. A tua conversa de manhã é supostamente irrelevante. Dormir bem é supostamente relevante. E não é. Desligar a televisão 2 horas antes de dormir, ou sair do celular 2 horas antes de dormir, é supostamente relevante. Beber uma tacinha de vinho todos os dias é supostamente relevante. E a gente não, uma tacinha não faz diferença. Ou, celular não faz diferença. Desligar a televisão e ir pra cama não faz diferença. Essas coisas são supostamente relevantes. São supostamente relevantes. E no final das contas, se nós colocarmos tudo isso num experimento, nós vamos perceber que elas não são irrelevantes. Então, se nós estivermos um pouco mais atentos a essa sutileza do que parece supostamente irrelevante, nós conseguimos, de algum modo, mesmo que não perceptível, melhorar as nossas escolhas. O Kahneman fala sobre ruído, que é essa... É um conceito de ruído. Tô lendo o livro. É muito bom. Assim, tem muita gente que lê e acha horrível. Mas eu não, acho ele é um livro difícil de ler, mas ele é um livro muito bom. E uma das coisas que ele diz é, nós precisamos... Por que tu lava a mão? Eu lavo a mão porque virou uma cultura, né? Sai do banheiro, lava a mão. Anda num shopping, bota a mão no corrimão, tu lava a mão. Tu tá te protegendo de algo que tu não sabe. Qual é o micróbio ou sei lá o que tu tá limpando? Não sei. Mas eu tô melhorando a escolha. Eu tô evitando doença. Qual? Não sei. É isso. Lava a mão. Lava a mão. Dorme 8 horas por dia. Modula o ambiente que você tá. Legal. Isso é só para concluir essa parte ambiental. A gente vai ampliando as coisas, né? A gente tem pouco tempo, Jéssica. Então, vamos para a solução. Então, eu quero para a solução. Primeira coisa, controlo o meu ambiente. Modulo o meu ambiente. Preciso modular meu ambiente. Aí, modular o ambiente é com quem eu ando, os lugares que eu frequento. Conversas que eu tenho. As conversas que eu tenho. Controla o nível da conversa. Controlar o nível da reclamação. Se perceber reclamando ou não. Tem bastante coisa aqui no modular o ambiente, né? Você quer ter uma noite de sono melhor, uma recuperação melhor? Evita comer 3 horas antes de dormir. São os bons hábitos, né? Que é o lavar a mão, né? Você se preparar. Maneja o estresse, preparar o ambiente. O que mais que a gente pode fazer? Agora vamos, então, para a atitude, né? Que é... Porque a gente está falando do racional e o emocional. Isso. E sempre mudança comportamental vai olhar para essas duas frentes. Nunca vai ser uma frente isolada. Eu sempre vou olhar o ambiente e o que nós chamamos de intrapsíquico. Tá? Então... Agora complicou. Qualquer mudança vai partir destas duas ações.
Nós falamos da ambiental, agora vamos para o intrapsíquico. Por que o intrapsíquico é importante? Justamente por isso. Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo sentir. Ainda assim eu fico nervoso, ainda assim eu fico mal, ainda assim eu... aquela coisa, aquele estresse. O que eu posso fazer para mudar o meu pensamento, que vai mudar a minha emoção, que vai mudar meu comportamento? Isso se chama o modelo cognitivo da TCC, né? Terapia cognitiva comportamental. Uma técnica que a TCC usa e é uma das mais validadas, né, para que nós consigamos melhorar o que nós pensamos, porque surgem da mesma forma que existem coisas que são supostamente irrelevantes no nosso ambiente e que nos influenciam, os nossos pensamentos funcionam da mesma forma. Tem um monte de pensamento que é supostamente irrelevante, mas que está desencadeando uma emoção e que está desencadeando um comportamento. Então, eu posso ter um pensamento de catastrofização do tipo... Meu Deus, agora vai aumentar o IOF de novo. Caiu, mas vai aumentar. Isso é um pensamento que pode gerar uma emoção. E que pode desencadear outros pensamentos. Meu Deus, e agora? Tá, aí o que tu vai fazer com esse pensamento? Registro do pensamento. Esse é o nome da técnica que a TCC usa. Poderia falar de vários aqui, mas esse é um dos mais usados. A gente chama de intervenção cognitiva, né? Isso. Que eu vou fazer, o que muitos utilizam o termo, né? Eu vou fazer uma reprogramação cerebral e tal. Na verdade, tecnicamente, o que nós estamos fazendo aqui? Uma reestruturação cognitiva. O que é essa reestruturação cognitiva? É eu tentar mudar esse meu pensamento. Como que eu busco mudar esse meu pensamento? Eu tenho que buscar um pensamento alternativo, que seja mais realista. Como eu faço isso? Tu vai pegar um papel e uma caneta. E eu realmente sugiro que empresários tenham na sua agenda, no seu bloco de anotações, e executem essa técnica diariamente. Então, foi lá. Qual é uma tabela. Deixa eu já aproveitar aqui para falar uma coisa aqui para você. Dentro do programa EAG, no último dia que a pessoa faz o programa EAG, ele recebe um plano de 90 dias. Uhum. Esse plano de 90 dias, ele vai fazer um plano geral de 90 dias, que é um macro, mas ele tem que executar no micro, porque você executa o plano no dia a dia. E dentro da execução diária, cada dia a gente ensina ele a fazer, não utilizando o ABCD, que você vai mostrar aí, né? Mas a gente faz com que ele reflita no final do dia onde foi que ele se perdeu. Ele tem que escrever onde eu fui que eu me perdi. Foram distrações externas ou foram distrações internas? O que eu aprendi com isso? Então a gente registra isso. Então eu só estou falando isso porque a gente fez o podcast e eu não fiz um CTA. Você que é empresário, está no caos e você precisa ficar mais centrado na sua empresa. No programa EAG, a gente aborda 6 pilares, né? Cultura, liderança, gestão, mas o primeiro pilar é domínio pessoal. Então, é domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Então, minha recomendação, vai ter um link aqui na descrição. Vai lá, clica no link, conversa com o pessoal do nosso time. O nosso programa, ele é um programa completo e ele leva em consideração essas coisas que a Jéssica está falando aqui. E eu falo bastante de locus de controle interno no primeiro dia, só para deixar a dica aqui, né? Eu falo bastante disso no primeiro dia. Que legal. Pode continuar, Jéssica, e desculpa te interromper de novo. Imagina. E é isso. Parece uma coisa supostamente irrelevante. O Marcelo tá me mandando escrever? É sério mesmo? É lavar a mão. E isso é importante. Então, vamos lá. Qual é a tabela que tu vai construir aí? Primeira, pensamento. O IOF pode voltar. Tá? Então, eu registrei o meu pensamento. Quais são as 5 evidências que me provam que esse meu pensamento é válido? Abriu o processo lá no STF e não sei o quê. Quais são 5 evidências de que isso aqui pode ser, que o meu pensamento pode ser inválido? Não tem controle nenhum sobre isso. Na verdade, ficou ruim isso, né? Porque a gente efetivamente não tem controle nenhum sobre isso, né? Mas... eu não tenho controle nenhum sobre isso, eu não tenho grandes evidências. Nunca foi feito alguma coisa que é quase que está colocando os poderes, né, um contra o outro e tal. Então, assim, qual é um pensamento alternativo àquele pensamento catastrófico? Pensamento alternativo é, independente do que acontecer, o que eu posso fazer em relação a isso? O que está no meu controle? O que está no meu controle? Vamos tentar um outro pensamento automático que é mais comum e que é bem palpável para todo empreendedor. Eu já tentei e não funciona, não dá certo, comigo não funciona. Tu vai chegar e dizer assim,
analise a tua DRE, a tua margem de lucro. Ou o que nós falamos aqui, faça a tua ficha técnica. Aí a pessoa vai olhar e dizer assim, ficha técnica, isso é bobagem. Na prática não funciona. Tá. Então, ficha técnica na prática não funciona. Isso foi um pensamento automático. Me dá 5 evidências de que não funciona. Agora me dá 5 evidências de que isso pode ser válido. Agora constrói um pensamento alternativo. Qual pode ser um pensamento alternativo aqui? Putz, talvez não funcione porque eu não tinha feito da forma certa. Talvez não tenha funcionado até hoje porque outros aspectos que influenciam a margem dentro da minha ficha técnica não estavam sendo levados em consideração. Ao invés de eu me programar para fazer compra, eu estava indo no mercado do lado aqui, aí é óbvio que estava aumentando meu custo, e aí é óbvio que a minha ficha técnica estava sempre variando, porque no final das contas eu não tinha uma organização para comprar os meus insumos para produzir. Então a ficha técnica não funcionava porque o custo toda hora estava mudando. Então o pensamento alternativo é, para que a ficha técnica funcione, eu preciso organizar outras coisas que estavam supostamente irrelevantes. Onde que eu estou comprando, qual é meu fornecedor. Tá, então eu vou organizar isso. E isso vai trazendo mais pé no chão, isso vai trazendo realidade. Isso não é para passar a mão na cabeça e dizer assim, então todos os teus pensamentos, eles... Não, peraí, mas daqui a pouco o meu pensamento pode estar válido ou inválido. Mas qual é um pensamento funcional? E aí nós vamos trabalhando isso. Então, a tabela é exatamente assim, o pensamento automático. 5 evidências que confirmam aquele pensamento. 5 evidências que desmentem aquilo ali. E o pensamento alternativo que é mais funcional. Tu olha e acha que isso é bobagem. E quando nós vamos testar em experimentos... Padrão ouro, é padrão ouro, né? Padrão ouro. Então faça, pelo amor de Deus. Olha lá, ó, pega suas dúvidas, seus problemas, escreve no papel no final do dia. Então, no final do dia, você vai avaliar teu dia, você tinha suas prioridades, você tinha coisas que você tinha que ter feito. E aí você não fez, por algum motivo você não fez. Ou você fez. Então, você fazendo ou não fazendo, você vai avaliar teu dia. Vai falar, eu consegui fazer o que tinha que fazer? Consegui. Legal, né? O que me levou a conseguir isso? Aí você vai olhar o que você fez, que fez com que você conseguisse isso. Mas tem dias que você não consegue. Aí você vai falar, o que me atrapalhou, né? O que me atrapalhou? Foram as distrações externas, os incêndios que eu tive que apagar. Beleza, dá as 5 evidências de que isso realmente te atrapalhou. Né? Dá 5 soluções alternativas. Poxa, se eu tivesse feito o processo, se eu tivesse, né? E aí você dá as alternativas para aquilo. Aí você muda o teu pensamento, né? E você consegue ser mais funcional, porque aí precisa do plano de ação. Sim. Então, qual que é o meu plano para amanhã? Pô, você faz isso todo dia, fica craque. É um treinamento, né? Que, no final das contas, o somatório, e isso é a excelência. Faça isso por 90 dias. Aí tu te torna excelente nisso. Como que é a trivialidade da excelência? É verdade. A excelência nada mais é do que pequenas coisas triviais feitas constantemente todo dia, né? Você chega na excelência fazendo as coisas triviais. Que legal. Jéssica, eu acho que eu ficaria aqui, ó, um tempão. Mas eu tinha prometido que eu falei assim, ó, eu vou te contar o que eu tô fazendo e depois eu quero saber a sua opinião, né? Eu fiz recentemente li 2 livros de um autor e fui fazer uma imersão com esse autor lá na Suíça. Fiz uma de 2 dias e meio e eu vou fazer uma agora de 7 dias. E assisti 3 documentários em que ele participa. Ele tem um documentário dele, tem um que ele participa e tem um outro documentário que ele fez. Esse documentário chama Source, né? É um documentário pago. Você tem que entrar lá no site dele e comprar esse documentário. E ele fala sobre meditação. Ele fala sobre meditação. E ele ensina as técnicas de meditação. Eu tenho feito 40 minutos de meditação. Assim, vamos lá. A gente não pode ser tão rígido nas nossas metas. Eu procuro fazer 1 hora, né? Tem dia que eu faço 15 minutos, tem dia que eu faço 1 hora, né? Procuro fazer. Tem dia que eu furo. Tá sendo muito raro eu furar. Muito raro eu furar, mas tem dia que eu furo. E por que a meditação tem me ajudado? Que aquele negócio da manteiga que você falou? O que a meditação tem ajudado? O que é a manteiga? A gente tem um monte de pensamento baseado em coisas que aconteceram no passado. E nessa meditação, a gente constrói um futuro não baseado no passado, baseado numa experiência que a gente cria na nossa própria mente. É um papo muito louco. Mas você visualiza o que você quer, você visualiza conseguindo aquilo e trabalha as emoções de conseguir aquilo.
Ele fala trabalhar emoções elevadas. Então, por exemplo, eu quero colocar 200 pessoas por mês na sala de aula. Então, visualizo minha sala de aula com 200 pagantes todo mês. E aí, qual que é a emoção que eu sinto com 200 pagantes todo mês? Tá, para eu ter essa emoção e ter esses 200 pagantes, como eu me comporto durante a minha entrega? Como que essa entrega termina? Termina com todo mundo me aplaudindo? Então eu tenho que visualizar as pessoas me aplaudindo. Qual que é o sentimento que eu tenho quando as pessoas me aplaudem? O sentimento de gratidão. Então eu tenho que sentir o sentimento de ser, eu sou grato por aquilo e nem aconteceu. Mas eu tô trazendo para o meu mental, né? Tô me desapegando das velhas emoções e me apegando a novas emoções, né? E para mim tem funcionado muito isso. Muito, 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 muito. Trabalhar todos os dias na meditação, né? Para sair do redemoinho, que é um monte de caos que está acontecendo no Brasil, de uma maneira geral. Eu tenho criado um novo cenário na minha cabeça. Quer dizer que eu não tô ligando pro mundo? Tô fingindo que não tem nada acontecendo no mundo? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu tô tirando essa manteiga do meu corpo. Essa é a técnica que eu utilizo. Eu faço bastante journaling, né? Eu faço bastante journaling, mas eu tenho feito bastante meditação. Todo dia. Todo dia eu tenho feito. A meditação, independente da forma que ela seja feita, né? Nós temos muitas evidências do impacto positivo que a meditação tem. Né? Não necessariamente uma meditação que vai projetar teu futuro ou é uma técnica que eu contei a pontinha do iceberg, né? Ou viver, enfim, independente né, disso. Assim, a meditação puramente meditação. É tu tentar focar na tua respiração, tu tentar... o próprio mindful, né? Que é essa atenção plena, esvaziamente. Por que isso tem se mostrado muito relevante? Porque nós sempre estamos pensando ou no passado ou no futuro, né? Sempre nessa projeção, passado, futuro, passado, futuro. E isso causa, muitas vezes, confusão mental, assim, causa até pensamento acelerado. Sabe quando tu... Ansiedade. Quando tu pensa num novelo que tá todo assim, quando nós temos pensamentos acelerados, nada mais é do que esse novelo todo assim, né? Quando tu consegue reduzir essa aceleração de pensamento, né? E tu consegue ter a técnica, ela começa assim. Nowhere, né? Lugar nenhum, tempo nenhum, nada, só esvaziando a mente. Isso faz com que o teu foco fique no aqui e no agora. E isso faz com que os teus níveis de preciso lutar ou fugir reduza. É como se tu estivesse sinalizando pro teu cérebro. Tu não está em perigo. Respira. Tu não precisa lutar ou fugir agora. Respira, tá tudo bem. E isso faz com que gere uma alteração hormonal, cria um fluxo de sinapses diferente no teu cérebro. E isso, entre aspas, acalma a mente. E ao acalmar a mente, tu tá desatando esse novelo. Então, tu consegue pensar mais claramente. E isso faz com que tu vá pro teu dia tomando melhores decisões. Então, a meditação, ela é, sim, hoje dita e validada cientificamente como uma técnica muito relevante. Essa técnica que tu mencionou, eu Isso aqui é uma parte. Na verdade, pensa que em 1 hora de meditação, isso daí é 5 minutos na meditação. Né? Porque a meditação guiada tem meditação de 15 minutos, tem meditação de 1h15. Né? Então, isso é uma parte da técnica. Tem outras coisas na técnica. Mas é muito interessante. A meditação por si só é muito interessante, sim. E uma coisa que eu sempre saliento só em relação a essa percepção de criar a visão de futuro qual o tamanho dessa expectativa que está sendo criada. Eu acho que isso tem que ter muito cuidado, porque por vezes a pessoa pode pegar teu corte e dizer assim, meu Deus, então o Marcelo disse que eu tenho que visualizar o meu futuro. Por isso que eu falei, mais contexto e menos corte, né? Aqui é um corte, aqui é um corte. E aí vai dizer assim, meu Deus, então eu tenho que me imaginar bilionário. Fica no futuro e não faz nada no presente. E não, bota teu pezinho no chão, né? A vida tu não vai te tornar bilionário amanhã. Tu não vai resolver o caos em 2 dias. Nossa, em 1 ano eu tô com o caos resolvido. Respira, não pira. Adoro essa frase. Respira e não pira. Porque isso faz com que a pessoa tenha um pouquinho mais de pé no chão, sem criar, né, uma percepção. Então, tem que ter
Que legal. Ô, Jéssica, então, ó, só para o nosso ritual aqui, tá? Eu ficaria aqui mais 2 horas, mas que pena, né? Aquela hora que a gente fala, né? Porque eu acho que a gente ainda tinha muito caldo para tirar dessa conversa aqui. Então, a gente tem o nosso ritual, né? Qual é o comando? Eu anotei alguns comandos aqui. Qual é o comando que você deixa para quem está assistindo, né? Como que as pessoas te acham, né? Perfeito. Como que as pessoas te acham se quiserem falar com você. Eu anotei alguns aqui. Tá? Eu coloquei o ambiente sempre vence, então você fazer o controle ambiental, o ambiente sempre vence. Tudo que você vê é o que há, que você falou. Tem um aqui que eu tô sem óculos, lavar as mãos. Né? Lavar as mãos. Né? Anotei aqui o lavar a mão. E eu anotei outro aqui, ó. Loco de controle interno, né? Foca naquilo que está no seu controle. Tá? E para terminar com chave de ouro, né? Os meus comandos, vínculos afetivos constrói uma vida feliz. Acho que esse foi o maior de todos, né? Vínculos afetivos constroem uma vida feliz. Então, qual que é o teu comando? Você imagina que o mundo inteiro fosse ouvir o teu comando agora. Qual a mensagem? Eu gosto muito de uma frase do Skinner, que diz que quando nós pensamos em querer controlar ou ver, né? Nós temos que pensar que, por vezes, nós não vamos saber e conseguir identificar tudo aquilo que, de alguma forma, influencia nosso processo de tomada de decisão. Mas nós somos livres na medida em que, de alguma forma, nós sabemos o que nos controla. Que é tudo isso que nós estamos falando, né? Então, se nós tivermos disposição para ter um pouco mais de autoconhecimento, de se entender, entender seus pensamentos, entender suas atitudes, entender o que tu sabe e que tu precisa aprender, entender o teu comportamento e não estar cego para essas coisas supostamente irrelevantes, sem dúvida nenhuma, isso vai tornar um empresário melhor. Então, somos livres na medida em que sabemos o que nos controla. Uma frase do Skinner que resume o nosso conversa. Somos livres à medida em que sabemos o que nos controla. Boa, Jéssica, queria agradecer. Obrigado, Imagina. Obrigado. Eu amo falar sobre esse tema. Eu queria saber de você, comandante, que está assistindo aí. Se você gosta de ouvir sobre esses temas, comenta aqui para mim. Se você acha que alguém precisa ouvir o que você ouviu aqui, encaminha para essa pessoa ouvir. Mas comenta, né? Porque é um assunto que enche o meu coração falar, né? Sobre o comportamento humano. Eu não sou o especialista, apesar de estudar bastante sobre o comportamento humano, né? Tenho aprofundado cada vez mais meus estudos e enche o meu coração falar disso. Obrigado pela sua gentileza, pela sua doação ou contribuição, né? Compartilhando conhecimento. Obrigado mesmo. E como que as pessoas te acham? Obrigada, Marcelo. Sempre um prazer estar aqui e participar. Para me encontrar, o meu Instagram é jessica.campara e o meu YouTube é Jéssica Campara ou Mais Que Finanças. Tem um podcast lá que tem muito conteúdo. Mais que finanças, ó. Mais que finanças. É isso aí. Você quer juntar mais dinheiro, você quer construir riqueza, quer construir abundância. Mais que finanças, vai no YouTube. Segue a Jéssica. É isso. Obrigado, Jéssica. Obrigada. É isso aí, comandante. Valeu. Tchau, tchau.